ato de governar em qualquer nível de governo, ou mesmo de instituições ou na iniciativa privada, é sempre uma atitude que requer alguns princípios, sejam eles regrados pelas próprias normas da instituição ou, no caso público, pelas normas do direito público, da Constituição e assim por diante. Temos observado durante esses últimos tempos, por conta deste flagelo em termos de saúde, que é a pandemia, uma série de atitudes que são necessárias de serem tomadas, verdadeiros enfrentamentos que os gestores públicos estão tendo para fazer com que a população e mesmo a economia não sofra todas as consequências negativas que o coronavírus vem causando no mundo todo. É um verdadeiro cabo de guerra, e somente aqueles mais lúcidos, mais preparados, é que estão tendo resultados favoráveis. Isto no mundo todo e no nosso país também. Puxando um pouco para a nossa situação mais próxima, seja o Rio Grande do Sul e seja a Cachoeira do Sul, nós vemos que tanto o governador Eduardo Leite quanto o prefeito Sérgio Gnatti, e quando eu falo dos dois, eu estou falando por relação com as suas equipes, seja as secretarias municipais e a Secretaria Estadual de Saúde, mas também as atitudes que são tomadas juntamente ou conjuntamente com os segmentos da população. Não é um processo fácil. Ultimamente, com o crescimento aqui no Rio Grande do Sul dos indicadores da presença do vírus, o aumento de mortes e o aumento do número de casos, logicamente que colocou esses dois gestores numa posição de conflito, tanto com alguns prefeitos, como alguns segmentos dos próprios municípios. Não há outra solução. Eu acho até, e tenho certeza, posso dizer, de que no caso do nosso estado, essa questão das bandeiras, desse número exemplar de indicadores, ele permitiu um processo democrático, um processo com muita visibilidade, para que sejam tomadas as decisões a cada final de semana. E isto traz como resultado, como reflexo, o comportamento, sejam dos gestores em cada localidade, mas principalmente da população. Por isso que quando nós vemos a alteração que acontece em alguns municípios, como foi o caso da região de Cachoeira do Sul, passando da bandeira amarela para a bandeira laranja e, por consequência, sofrendo algumas restrições, como foi o caso de Porto Alegre, mesmo a capital do estado, por conta também da região metropolitana, passando de laranja para vermelho, tudo isso está dentro de um quadro que é necessário, são necessárias essas medidas, porque isso impede que tenhamos consequências mais desastrosas, e que isso, logicamente, não significa, e a gente tem o testemunho dos comportamentos tanto do governador Leite quanto do prefeito Gnatti, no sentido de ouvir os segmentos interessados, principalmente os representantes, tanto do comércio quanto da indústria e dos serviços. Neste momento, o que cabe a nós todos, pensando em termos de gestão pública, é de garantirmos que esses estágios, que são evidenciados pela ciência, que estamos passando em termos de pico, em termos do aumento do número de casos, sejam enfrentados de forma correta, como vem sendo feito. Não há outra maneira, e o mundo todo mostrou. Quem imaginou de agir diferente, teve as consequências diretas e teve que recuar. Então, vamos adiante, vamos ter calma e vamos fazer a nossa parte. Isto é o mais importante. Aquelas orientações, elas seguem valendo e principalmente têm que ser intensificadas. Não há como fugir disso. Cada um e todos nós somos responsáveis pelo imediato e pelo futuro.